Saudações, estimados telespectadores. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Entre Nós. Todas as quartas-feiras, a partir das 14 horas, nós entramos em sua casa a partir da sua telinha para discutir, trazer estes assuntos ligados à religião islâmica, abordados por muçulmanos. Discutimos desde assuntos sociais, culturais, religiosos, financeiros, mas na perspectiva islâmica, sempre entre nós. E hoje recebemos o Sheikh Nur Omar Mekupa para falar sobre os cuidados que os muçulmanos devem ter em relação à liberdade de expressão. Nos últimos tempos temos acompanhado vários debates, todo mundo quer dizer alguma coisa sobre qualquer assunto, sobre qualquer pessoa também. Por isso nós decidimos hoje falar sobre a liberdade de expressão e procurar entender aqui o que o Islã diz a respeito desta liberdade de se expressar e até que ponto nós podemos exprimir os nossos pensamentos. Para já passo a cumprimentar o nosso convidado, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Agradecer e louvar Allah subhanahu wa ta'ala e mandar as saudações e bênçãos para o nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, junto dos seus familiares e companheiros, e saudações para todos nossos telespectadores, aqueles que nos assistem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bom, Sheikh, hoje vamos falar aqui, vamos discutir, tentar esmiuçar aqui a questão da liberdade de expressão, particularmente os cuidados que os muçulmanos devem ter com esta questão. Até porque o artigo 48 da Constituição da República Moçambicana prevê, explica, evidencia esta liberdade que o moçambicano tem de expressar os seus pensamentos, de dizer alguma coisa em relação a qualquer assunto. E nós sabemos que a religião islâmica tem os seus princípios, tem as suas leis também que devem ser observadas. E muitos não muçulmanos particularmente, e alguns muçulmanos também ficam retraídos em exprimir os seus pensamentos, alegando que a religião não abre este espaço. O que o Islã diz, o que a religião islâmica diz, o Alcorão e a Sunna dizem a respeito da liberdade de expressão? Será que o muçulmano pode se expressar livremente? Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sobre aquilo que é a liberdade de expressão, é algo que Allah subhanahu wa ta'ala, em primeiro lugar, Allah subhanahu wa ta'ala atribui ao ser humano a se expressar. É algo atribuído por Allah subhanahu wa ta'ala. O muçulmano, alhamdulillah, é livre de se expressar conforme ele for capaz de, conforme as suas condições. Aquilo que é a sua possibilidade de se expressar, ele deve se expressar. O muçulmano é livre, mas tem umas coisas, porque tudo isso faz parte de um único pacote, e o pacote chama-se adoração. O pacote chama-se adoração. O pacote de adoração é aquele pacote que o muçulmano, em todas as suas obras, sejam elas manifestadas ou não, estão dentro do pacote. Por isso que nós dizemos que a adoração é toda manifestação que o crente demonstra, seja de forma ativa ou passiva, ou interiormente ou exteriormente, ou em forma de palavra ou em forma de qualquer atitude, com o objetivo de agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Isso nós chamamos de adoração. E colocamos toda a liberdade que o muçulmano tem de se expressar. E a expressão do muçulmano, ela pode ser de várias formas da pessoa. Pode ser uma expressão através da fala, pode ser uma expressão através da roupa, pode ser uma expressão através do alimento, pode ser uma expressão através do gesto. Então a expressão, ela não se resume somente em falar. Então a liberdade de expressão é algo que, para além da Constituição da República de Moçambique, conferir ao moçambicano ou qualquer cidadão que viver no território moçambicano a liberdade de se expressar aquilo que ele sente. Allah subhanahu wa ta'ala, muito antes, depois de criar o ser humano,
deu-lhe a liberdade de expressão. Veja só aquilo que nós encontramos logo no princípio. No princípio nós encontramos Allah subhanahu wa ta'ala criando Adão e Eva. E ali colocou os ambos no Jannah. E ali no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala disse para ambos: vivam neste jardim e consomam tudo que nele existe, consomam tudo que nele existe, mas não toquem a esta árvore, mas não toquem o fruto desta árvore. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala já deu aquilo que eles estão livres. O que significa o ser humano, neste princípio aqui de Adão e Eva, o que nós temos que falar, o que nós temos que usufruir é maior do que aquilo que nos foi proibido. Um jardim inteiro, ele tinha liberdade de usar tudo, usufruir tudo. Não lhe foi proibido de falar, não lhe foi proibido de fazer qualquer coisa. A única coisa que lhe foi proibido é aquilo que era consumir aquela árvore. A partir daí, já temos a nossa origem, aquilo que é a nossa origem, desde o paraíso até neste mundo. Inshallah, o ser humano vai vivendo isso como forma de adoração. Exato. Para dizer que, neste caso, não temos limitação quando nós nos referimos a esta expressão, desde que o muçulmano observa a questão da adoração. A limitação que nós estamos a colocar aqui perante a Sharia, perante aquilo que é a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é: o muçulmano tem limitação naquilo que lhe é proibido. Não pode mexer nada daquilo que é proibido. E a palavra do muçulmano, vamos falar a liberdade de expressão em termos de expressar uma palavra, um sentimento através da palavra, falando uma coisa como esta. Então, o muçulmano deve primeiro saber que o falar dele, aquilo que ele fala, tudo é registrado diante de Allah. Ele deve saber isso do princípio. E não deve falar algo senão a verdade. Ou para apoiar a justiça. Ok? Não deve falar algo se não for a verdade ou para apoiar a injustiça, a justiça diante de qualquer situação que ele acha que pode ajudar. A palavra do muçulmano deve vir como forma que vem de algo que já está ligado com a palavra de Allah. Allah disse, o profeta disse, Islam diz. Então tudo que o muçulmano deve se expressar aqui deve estar ancorado naquilo que são as palavras que já lhe foram dadas como força ou como arma. Bom, quando nós fazemos o uso desta mesma liberdade de expressão, temos entre nós, vamos dizer, amigos, entre nós irmãos, falamos sobre as outras pessoas, alegando que somos livres de nos expressar, até porque temos a Constituição da República a defender, e o Sheikh muito bem acabou explicando aqui que a própria religião também acaba abrindo este espaço para que o muçulmano se expresse livremente, desde que observe estes princípios da adoração. Mas muitas vezes falamos sobre as outras pessoas, alegamos que estamos a usar esta liberdade de expressão, e algumas coisas que nós falamos ofendem as outras pessoas, começamos a caluniar estas mesmas pessoas e nós justificamos: não, posso usar a liberdade de expressão. Qual é o limite que a religião impõe de nós falarmos aquilo que nós pensamos das pessoas sobre alguns assuntos, de forma que não violemos estes princípios, estas regras que o Sheikh mencionou? Os limites que o Islã impõe, primeiro, como sabemos que é adoração. E tudo que é adoração chama-se tawqifia. Tawqifia significa algo pré-estabelecido. O que significa tudo já foi pré-estabelecido. O pacote já veio completo. O muçulmano não pode falar algo que seja mentira. Especialmente quando for em público. Não pode falar algo que seja mentira. E tem uma coisa que é importante deixarmos aqui. Nós temos que colocar tudo isso aos seus níveis. Existem níveis internos e existem níveis externos. Níveis internos, estamos a falar uma coisa que você está a falar dentro de um circuito, dentro de de uma casa, dentro de
de um ambiente que você sabe que tipo de ambiente é. Então você vai evoluindo também em conformidade do ambiente. As coisas que você vai falar num determinado ambiente podem não soar bem num outro tipo de ambiente. Vamos supor que nós queremos falar algo que tem a ver sobre alguém, algo sobre o defeito ou alguma coisa sobre alguém. Se esse alguém for o teu irmão muçulmano, você já tem 5 razões que o Islã coloca antes de você falar. Tem 5 regras que você deve observar antes de você falar sobre teu irmão muçulmano. O que significa? Se você estiver a falar dos defeitos dele, se você estiver a falar dos defeitos dele, você está a o caluniar, está a falar pelas costas. Se você estiver a falar coisas que não têm nada a ver com ele e estar a inventar, então você está a fazer algo pior. Então, você está a fazer algo que é difamá-lo, ao mesmo tempo mentir. Quer dizer, trazer mentiras em nome de alguém. E existem aqui as pessoas, quando nós vamos falar delas, temos que dividir em graus, ok? Temos que dividir em graus. E cada grau tem o seu equilíbrio, tem a sua forma de ser observada. O primeiro grau, estamos a falar o grau das autoridades, ok? O grau dos líderes, o grau da liderança. No grau da liderança, nós temos que tomar em conta 2 coisas. A liderança, se eu quero criticar algo que tem a ver com a minha liderança, seja ela liderança como país, seja ela liderança islâmica, seja qual for líder que tenha a ver com algum assunto que os muçulmanos têm responsabilidade sobre ele. Quando eu for a falar dele perante as pessoas, antes devo pensar o que as pessoas irão perceber naquilo que eu estou a falar a respeito dele. Eu sou proibido de criar tumultos. É melhor manter calado para evitar alguma coisa pior. Mesmo você sabendo, usando a tua liberdade de expressão, há certas coisas que devem ser medidas. Allah está a falar isso no Sagrado Alcorão. Quando lhes chega uma notícia boa ou má, quando lhe chega uma notícia, um boato, não é? Uma informação que veio assim, de qualquer maneira. Os hipócritas, eles, وَإِذَا جَاءَهُمُ الْأَمْرُ مِنَ الْخَوْفِ أَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاءُوا بِهِ. Quando lhe chega alguma notícia de boa ou má, eles apressam-se a espalhar, querem falar, né? Allah está a dizer, né? وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. Mas se eles tivessem deixado para o mensageiro era autoridade na altura. E aqueles que têm conhecimento, لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ, teriam sabido como trazer essa informação para o público. Uma informação que tem a ver com saúde. Uma informação que tem a ver com engenharia. Uma informação que tem a ver com a defesa. Uma informação que tem a ver com não sei quem. Que tu não estás autorizado, por mais que tu tenhas palavras aí que já encontraste. Ok? Uma informação que tem a ver com o recenseamento. Uma informação que tem a ver com a política. Uma informação que tem a ver com qualquer coisa. Sheikh, neste caso, mesmo havendo liberdade de expressão, mesmo havendo espaço para nós dizermos aquilo que pensamos, devemos deixar certos assuntos para as pessoas preparadas Para para falar. falar acerca. Porque eles irão saber como transmitir a informação para as pessoas. Nem sempre toda a informação tem que ser transmitida exatamente como ela é crua perante as pessoas. Porque a reação das pessoas tu não sabes. Então, uma pessoa mais preparada no tempo de Covid-19, no tempo não sei o que, estamos a ver o tempo de em Cabo Delgado, estamos a ver. Não fica bem você levar um assunto que tem a ver com a situação de Cabo Delgado, estar a espalhar aqui, criar tumultos aqui. Porque nós estamos a fazer isso. Porque você não tem nenhuma
Você não sabe nada. Você está a viver na base do quê? Você está a viver na base de boatos. Então, os próprios donos que estão lá, os responsáveis, eles sabem dar a informação, quer dizer, pode não ser ela verdadeira, mas ser benéfica. Pode ser a verdadeira e ser destruidora. Isso podemos aplicar também nas discussões que temos acompanhado, por Exatamente. exemplo, a questão da lua e outros Sim, massaios religiosos. exatamente. Exatamente o que acontece é isso. As pessoas falam do que não sabem. E é a pior coisa. Aquilo que não tens domínio, não tens a certeza, não tens o fundamento, não fale. Porque vais fazer acusações que não existem. Vais falar coisas, o teu achismo. Quando falou o assunto de lua, por exemplo, o assunto de lua ficou um assunto banal. Mas é um assunto discutido academicamente. É um assunto que academicamente tem uma discussão de 1000 anos. É um assunto discutido a nível da academia islâmica. Mas hoje é difícil resolver, porque as pessoas envolveram emoções racionais, assim, começaram a envolver emoções lá na Lua, porque acham que este é da Arábia Saudita, aquele é não sei do que, aquele começaram a criar certas coisas que não existem. Tudo isso foi na base do posicionamento acadêmico. A questão que as pessoas estão a usar, a pessoa está a discutir. O profeta disse, jejua depois de verem a lua. Te disse isso. A pessoa discute, mas não é isso que está dito lá. Isso tudo que foi dito lá, discute-se. Faz-se aquilo que se chama destrinchar isso. Esses hadices todos foram bem percebidos, foram bem enquadrados em dois aspectos. Em dois aspectos. A fala e a prática. A fala do profeta e a prática. Se entrarmos neste assunto, por exemplo, o profeta terá jejuado 9 anos. Se nós fizermos a conta, que o profeta veio 10 anos em Medina. E em Medina, ele, no segundo ano da Hijra, ele em Medina recebe a obrigatoriedade do jejum no mês de Shaban. Então ele tem 9 anos de jejum. Como é que ele se comportou? Como é que seus companheiros se comportaram? Então são assuntos discutíveis academicamente, não de forma emocionada. Fulano, estar a acusar fulanos, não sei o quê. Esses todos vão para o inferno. Esses todos... Então isso contribui negativamente para que o assunto não tenha resolução acadêmica. Exato. Esta explicação que eu sei que deixou aqui, que apesar de todos gozarmos da liberdade de expressão, não devemos tocar em todos os assuntos, devemos deixar as pessoas abalizadas na matéria, preparadas sobre a matéria para dizerem alguma coisa, de forma a evitar especulações na sociedade, o que pode, de certa forma, trazer consequências negativas para esta mesma comunidade. Vamos olhar um brevíssimo intervalo, voltamos dentro de instantes para a segunda parte do nosso programa. Não saia daí porque vamos deixar ficar alguns cuidados a ter em relação à liberdade de expressão. Até já. Olá, meus caros amigos. Viemos fazer uma visita à Água da Namacha. Estamos impressionados com a qualidade com que eles dão tratamento a esta maravilhosa água. Obrigado, Água da Namacha. E numa próxima visita vamos mostrar como é que funciona esta fábrica, esta linha de montagem de água. Um beijo grande para vocês e até breve.
Estamos de volta para a segunda parte do programa Entre Nós, este espaço que entra em sua casa todas as quartas-feiras a partir das 14 horas, junta muçulmanos para falar assuntos de muçulmanos. E hoje decidimos falar sobre a liberdade de expressão. Que cuidados o muçulmano deve ter em relação à liberdade de expressão? Recebemos em estúdio o Sheikh Nur Omar Mikupa, este teólogo que está aqui a esclarecer alguns pontos importantes que os muçulmanos devem ter em conta quando fazem o uso desta liberdade de expressão, que também já dissemos aqui no início do nosso programa, a religião abre espaço para o indivíduo expressar-se livremente, mas deve ter em conta aquilo que é a questão da adoração, e também a Constituição da República Moçambicana já diz que todo indivíduo é livre de dizer aquilo que pensa sobre qualquer assunto na nossa sociedade. Sheikh, dizíamos nós aqui no fim da primeira parte que há assuntos que algumas pessoas devem falar, que apenas algumas pessoas é que devem falar a respeito. Para os muçulmanos no geral, que cuidados estes muçulmanos devem ter em relação à liberdade de expressão? Porque temos a questão que nós já falámos, que em algum momento pode transpor a calúnia, a blasfémia, e também esta questão de nem todos poderem dizer certas coisas sobre estes mesmos assuntos. Quais são os cuidados que eu, como muçulmano, devo ter em relação ao assunto? A primeira coisa é saber que o silêncio ele é benéfico. O silêncio ele é benéfico em algum momento e a expressão ou a palavra ela é benéfica em algum momento. Há momentos em que o silêncio beneficia e há momentos que prejudica. Há momentos em que o falar beneficia e há momentos em que o falar prejudica. Então é melhor ser moderado. A coisa deve trazer mais a moderação e a ponderação. A pessoa, antes de usar o mesmo exercício da sua fala, ele deve saber até que ponto aquilo que eu vou dizer traz algum benefício social para as pessoas que vão ouvir. Qual é o benefício que isso trará para a vida deles? O que eles se beneficiarão com isso? Então, se existe algum benefício, atenção, a informação que você quer trazer nem sempre é benéfica se ela não estar bem enquadrada. Pode ser um choque. O que significa? Tem que conhecer o nível, o ambiente onde você vai se expressar, da forma como você vai se expressar. Então a pessoa tem que ter a capacidade de saber o meio onde ele se encontra e qual é o tipo de expressão que ele vai usar, que vai ser adequado à compreensão das pessoas que estão lá. Aquilo que Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu warada dizia: não fale aquilo que as pessoas não percebam. Queres que Allah e o seu Rasul sejam insultados. O que significa, não fale coisas que as pessoas, só aquela coisa de ser sensacional, como é que é? Trazer uma sensação ali que você trouxe uma informação em primeira mão, aquela coisa, tudo. Não. Tem que saber que nem tudo que você quer falar pode ser falado naquele meio onde você está. Então você deve saber se enquadrar. O cuidado que você deve ter para usar isso, use, faça uso, mas com muito cuidado, ter a prudência, né? Saber que eu estou num ambiente que dá. E a informação que eu tenho para transmitir, o sentimento que eu tenho a transmitir às pessoas, é um sentimento que irá beneficiá-los em alguma coisa. Se sentes que é algo, quer dizer, é coisa que não irá beneficiar, isso é um princípio básico, isso. O nosso profeta sallallahu alaihi wasallam fez isso de forma resumida. Encontrava-se ela de uma forma errada. A construção que tinham feito depois de Ibrahim alaihi salam, estava numa forma errada, que não era a forma original. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ele disse: se não fosse por este povo estar mais próximo para o tempo da ignorância do que para o Islã, eu teria destruído a Kaaba e teria refeito a Kaaba, reconstruído a Kaaba de forma como estava no seu período inicial. Aqui o profeta preferiu manter a Kaaba assim, para evitar o quê? Danos. Porque as pessoas ali, se vissem o profeta destruir a Kaaba, porque a Kaaba, na altura,
Era um santuário, era um lugar sagrado para os muçulmanos como também para os árabes. Então, verem o profeta destruir a Kaaba ali, eles iam perceber outra coisa e podia sair outra. Eles podiam reagir de uma outra forma. Por isso disse evitar danos maiores antes de olhar para os benefícios. O que significa, o princípio é, antes de falar qualquer coisa que você vai falar, primeiro pense, evitar danos maiores antes de olhar nos benefícios. Evitar danos. Quer dizer, você está a falar hoje para alguém, eu sou livre, falo o que eu quiser. Sim, fala lá o que você quiser. Mas você não está a medir as consequências daquilo que você irá falar hoje, né? Aquilo que você vai dizer. Como é que vai repercutir isso no meio da tua vida? Então, se você está certo que é verdade e as pessoas precisam de ouvir que é verdade, prepare que é verdade. Agora, não faça algo como de surpresa, não faça isso, porque use o princípio islâmico, evitar danos maiores antes de olhar para os benefícios. Sheikh, nos últimos meses temos visto nas redes sociais várias pessoas, álimos, assim como não, a rebaterem assuntos ligados à religião islâmica. Diferentes assuntos têm sido discutidos nesse período e aumentou o número de pessoas que se envolvem nessas críticas, nessas mensagens. São textos que são escritos. Que avaliação faz da forma como essas pessoas usam a liberdade de expressão, tendo em conta o meio usado para se expressar, uma vez que não só muçulmanos fazem parte dessas mesmas redes sociais, os assuntos e também as pessoas que fazem essas abordagens. Não queremos aqui atirar pedras a ninguém, não queremos mencionar nome de qualquer individualidade que seja, mas queremos analisar o comportamento no geral, tendo em conta aquilo que é a liberdade de expressão e o que o Islã diz sobre esta mesma liberdade de expressão. Aqui tem duas coisas que a pessoa precisa de fazer. A primeira coisa é avaliar aquilo que será a consequência daquilo que ele está a fazer, as consequências. O uso das redes sociais é algo benéfico, fazer o uso dela. Mas fazer o uso de forma racional é melhor. Racionalizar o nosso tempo que nós temos para utilizar as redes sociais e saber tirar de lá nas redes sociais maior proveito possível para o Islã, nesse caso. Então, há muita coisa que nós, como muçulmanos, que infelizmente acabamos discutindo nas redes sociais. Assuntos que têm a ver, quando se discute de forma acadêmica, né? Ela é louvável que as pessoas vejam, os muçulmanos vejam, os não muçulmanos vejam, como existe uma discussão responsável, respeitosa, entre as diferentes opiniões, a diferença de opiniões no meio dos muçulmanos. Mas quando nós baixamos de nível, começamos a insultar um ao outro, começamos a falar de coisas que vão denigrir a imagem de alguém, difamar alguém, falar assim de forma pejorativa em nome de alguém que seja muçulmano, já é mais complicado, porque aí nós estamos a expor a nossa própria fraqueza no meio das pessoas, no meio dos nossos inimigos, dizendo bem. Porque os nossos inimigos não precisarão hoje de ter medo de nós antes de nos atacar. Eles já conhecem, nós já abrimos as nossas fraquezas perante as redes sociais, até que eles já sabem quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. E eles, quando forem nos atacam no lugar onde a gente é mais fraco, porque eles já têm o conhecimento da nossa fraqueza. Mas quem transmitiu tal fraqueza somos nós próprios, que transmitimos essa fraqueza. Então, em algum momento, as pessoas precisam de racionalizar um pouco e meditar que o fato de eu estar a denigrir o Iqbal, ok? O fato de eu estar a manchar Iqbal, o fato de eu estar a manchar, no final das contas, não é Iqbal que cai,
somos todos que caímos. Ok? O que vale forte, somos todos fortes, pelo menos que tenha um forte. Mas quando todos são fracos, então, aí a destruição é maior. É importante as pessoas sim discutirem de forma acadêmica, evitarem abrir as portas da baixaria, insulto, ofensas, humilhações, essas todas as coisas, tirar, caluniar o outro, difamar o outro nas redes sociais. Isso já torna-se já perigoso. E como é que nós podemos conviver com o pluralismo que existe cá no nosso país, religioso, assim como de opiniões? Isto porque, conforme dizíamos, queremos nos expressar, queremos falar sobre assuntos ligados à religião, assim como não, tendo em conta que estamos num país laico, aceitamos a diferença de religiões, aceitamos a diferença de opiniões, aceitamos as realidades mundanas, ainda que elas estejam contra aquilo que são os princípios religiosos. Como usar esta mesma liberdade de expressão? Eu, muçulmano, como posso usar, tendo em conta que estou num país em que não vivem apenas muçulmanos? A primeira coisa eu tenho que usar de forma a identificar aquilo que eu sou. Cada um, na sua forma de exercer a sua liberdade, ele vai mostrando aquilo que ele é. Ok? O fato de teres a liberdade não significa que tens que abusar dela. A liberdade não se abusa, da mesma forma que tudo que Allah nos consagrou, tudo que Allah nos concedeu, chama-se uma dádiva. Tudo é dádiva. Quando Allah te faz viver num país onde você pode falar livremente. Então aproveita essa dádiva para ser mais proveitoso possível. E do que aproveitar essa dádiva para falar aquilo que você nem sabe o que é. Então aproveitar significa reconhecer que algo nos foi dado, e é uma graça de Allah, nos foi dado, viver num país onde consagra a liberdade de expressão para todos os moçambicanos, para todas as religiões, são livres de expor aquilo que são as suas opiniões, e nós estamos aqui a fazer isso mesmo. Estamos a expor aquilo que são as nossas opiniões, os nossos princípios islâmicos. Os outros também podem concordar, podem discordar, são livres, mas existir aqui mutuamente o respeito. O respeito, a pessoa vai conhecer o outro quando ela se expressa. E o expressar aqui, para conhecer o outro, tem que ser de forma educada. A educação faz com que você tenha uma resposta também educada. E a educação, quando ela é compartilhada, transmite uma harmonia. E quando tu começas a atacar, fazer uso de liberdade de expressão como forma de ataque, ok? Como forma de atacar, seja quem for, tu estás a entrar numa guerra. Por isso disse, islamicamente, aquele que acha وَمَنْ ظَنَّ مِمَّنْ يُلَاكَ الْحُرُوبَ بِأَنْ لَا يُصَابْ فَقَدْ ظَنَّ عَجِزٍ. Aquele que acha que pode ir para uma guerra, ok? E ele não ser atingido, que ele não será atingido naquela guerra, sairá ileso, então esse pensou de forma deficiente. Então, antes tens que pensar que quando eu ataco, eu estou a abrir também para mim para ser atacado. Então tens que perceber, tens que estar pronto. E tu não tens todas as armas de ataque contigo. O outro que vais atacar, se for a responder, ele também pode responder com maior armas do que as suas. Então você cai, acaba sendo eliminado. Então é preciso você saber que estou a usar a liberdade de expressão, quero atacar? Sim, quero atacar. O meio onde você está a trazer, como é que você está a trazer, essas todas as coisas devem estar lá complementadas. Agora, quando tu queres usar simplesmente ataque só porque estás a atacar de qualquer maneira, aí fica mais complicado, porque a resposta, coloca em mente que ele há de responder. E com o que ele vai responder, tu não sabes. E como é que ele vai te atacar, tu também não sabes. Então, o melhor sempre é ser ponderado. Sheikh, só para terminar, aproveitando mesmo esta deixa, e Sheikh tem estado sempre envolvido, ou com frequência, para não dizer sempre, em debates interreligiosos, em conversas
com pessoas de várias seitas religiosas. Como é que lida com esta questão de liberdade de expressão, principalmente devido aos discursos de ódio que muitas vezes são proferidos por estas mesmas pessoas? Sei que tem que manter uma postura de alguém que representa um grupo de pessoas. Neste caso, podemos assumir como minoria devido aos discursos que têm sido publicados. Como é que Sheikh lida com esta situação? Porque temos vários irmãos muçulmanos que querem usar esta liberdade de expressão, querem respeitar quando as outras pessoas também fazem uso desta mesma liberdade de expressão. Que mensagem, que dicas deixaria para estas pessoas? A primeira coisa que nós fazemos é trazer tudo de forma acadêmica, porque tudo tem história. Tudo tem história. Então, se tudo tem história, é preciso respeitar a história. A nossa religião também tem história, né? O Islã tem história. Onde começou, como se foi até aqui. E as outras religiões também, aquelas que nós temos estado lá a debater, também têm história. E o que nós tentamos fazer é trazer as fontes históricas e acadêmicas. E essas fontes históricas e acadêmicas, quando encontras uma sociedade com menos conhecimento e leitura, ela se sente chocada, porque traz uma informação que academicamente eles não têm. Ok? Então, quando eles vão refletir, quando eles vão ler um pouco, quando eles vão encontrar lá que, afinal de contas, é um assunto que já foi dito há 100 anos, há 200 anos. É um assunto que já foi discutido há milhares de anos. Não, ninguém vai para esses debates assim acordar, sair, ir lá só, para ir defender a camisola. Não. Todos esses debates são feitos depois de um grande estudo. Os temas, as coisas, tudo são feitos depois e tem todas as referências. Só que as pessoas, né, que reagem mal em alguns momentos, elas não olham para as referências, olham porque receberam um choque, uma informação em forma de choque. Não porque a informação seja falsa, mas é que a informação veio e ela recebeu com choque. Mas depois, quando ela se acalma, vai investigar. O que nós temos tentado fazer é sempre chamar as pessoas para optarem pela leitura. Queremos agradecer aqui a presença do Sheikh Nur Omar Mikupa pelos esclarecimentos que esteve aqui a deixar ficar. Sheikh, considerações finais, principalmente naquelas que o Sheikh diz para os nossos telespectadores. Você aí, ouvir bem. A primeira coisa que é importante, olhando para o tema, é colocar em prática aquilo que são os nossos princípios religiosos como muçulmanos. Nossos princípios como muçulmanos, nós muçulmanos somos, vou repetir, esse princípio é que tem que ficar. Evitar danos maiores antes de olhar para os benefícios. Isso é que fica. Evitar danos maiores antes de olhar para os benefícios. Exato. São essas palavras as quais usaremos para terminar o programa de hoje e nós voltamos na próxima quarta-feira com mais assuntos. E pode aproveitar a nossa página do Facebook para sugerir os assuntos que gostaria de ver aqui a serem debatidos. Vamos todos evitar danos maiores. Há momentos que é preferível ficar calado e deixar as pessoas mais abalizadas sobre o assunto, a discursar, até porque tem pessoas preparadas para isso e é assim que nós vamos saber representar aquilo que é a identidade muçulmana. Afinal de contas, como moçambicanos, como muçulmanos, temos sim a liberdade de expressão, podemos usar, podemos abusar dela, mas olhando para que tudo o que o muçulmano faz deve basear-se na questão da adoração. Fique na companhia da nossa restante programação. Foi um prazer trabalhar para si e até para a semana.